Essa é uma mensagem de Mônica Murani e de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Poder da Rede Cristalina. Ela foi dada durante o Tour de Cryon aos Açores, de 15 a 25 de maio de 2019. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Então, nosso grupo, nós nos encontramos em nosso segundo dia de nosso tour ao redor dos Açores. E a canalização de ontem nos trouxe uma revelação surpreendente, que os lemurianos, de fato, vieram para estas ilhas. E talvez isso não seja uma informação surpreendente para aqueles que sentem energia, que já estiveram nessas ilhas antes. Porque aqueles que sentem a energia sempre sentiram que havia algo especial com relação a este lugar. Não apenas a biodiversidade e a natureza única e ecológica deste lugar, mas a energia. E todos os mitos e lendas que envolvem este lugar têm a ver com informações esotéricas. Eles não são mitos e lendas como nós temos em Glastonbury, de heróis durante eras de guerra e conquistas. São sempre mitos e lendas sobre informações esotéricas. Então eu acho que este é um lugar maravilhoso para ser capaz de compartilhar o que um desses ensinamentos centrais foi, com os quais os lemurianos vieram para esta ilha. Em nosso workshop de roda de ensinamentos lemuriana, nós nos focamos na roda de 5 raios. E um daqueles raios que nós ensinamos é chamado vida de criança. Vida de criança, no ensinamento desse tema, as crianças recebem uma versão e quando elas têm sua iniciação, é ensinada então a versão adulta para elas. Então, para as mulheres, é quando elas têm a menstruação. É aí que elas são iniciadas. E é então que elas aprendem a respeito da versão adulta, daquelas verdades mais profundas. Então, qual é a versão das crianças e qual é a versão de adultos daquele raio vida de crianças? Então, aqui estão as 3 coisas que eles ensinam às crianças. A primeira é que a alegria é sagrada. A alegria é sagrada. A alegria é absolutamente sagrada. E a segunda coisa que ensinam é a respeito de sustentar a alegria. Então, não apenas a alegria é sagrada, mas a habilidade de sustentar a alegria. Sustentar a alegria. E a terceira coisa que é ensinada às crianças são exercícios de riso. Pode-se imaginar quanta diversão fazer exercícios de riso, porque criaria ainda mais alegria, porque o riso é contagioso. Você não pode estar em uma sala com alguém rindo de forma intensa, sem você mesmo dar seus próprios sorrisos e depois explodir em gargalhadas você mesmo. Então essas são as coisas que eram ensinadas às crianças. Mas então, como adultos, esta informação sobre o raio da vida de criança mudava para outros temas. E aquele primeiro tema era relacionado com longevidade. Por que ter uma vida de criança estaria relacionado com longevidade? Bem, Cryon disse que tão logo você começa a perder sua criança interior, você começa a morrer todos os dias. Isso é o quão importante isto é para sustentar e ter alegria em sua vida. Ter aquela inocência como de criança, da alegria, da felicidade.
Então, aqui está outra coisa que os adultos aprendiam a respeito da vida de criança. Era a respeito de cura. Porque, de fato, se você puder abraçar aquela alegria, aquela criança interior, isso traz cura. E, por último, esta provavelmente é um pouco difícil para a maioria, porque os adultos nos é ensinado a respeito de passar para o outro lado do véu com alegria. Este é um bem difícil. Como nós tratamos aqueles que estão em uma situação onde estão fazendo a passagem, sua transição, e como isso é tratado em nossa cultura. Nem sempre é tratado com alegria, e, no entanto, era disso que se tratava a verdade espiritual central, sobre passar para o outro lado do véu com alegria. Porque isto é se reconectar com aquela unidade. E todos eles sabiam sobre retornar àquela fonte original. Então, por que eu trago esses temas, esse tema da alegria? Porque esta é realmente a essência da viagem que nós estamos tendo. E no período da tarde, estamos prestes a embarcar em uma outra excursão, desta vez para ver baleias, observar baleias. E qual a melhor coisa que se pode fazer para atrair baleias e golfinhos? É absolutamente ter alegria. Aquilo para que os golfinhos são atraídos são crianças rindo histericamente no barco. Elas não passam tempo meditando e se preparando. Aquilo, a propósito, funciona. Mas o riso, felicidade e alegria, isso é a vibração que realmente chama a atenção deles. Então, neste espírito de alegria e felicidade, vamos continuar ouvindo outra mensagem alegre que toca o coração de Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda canalização naquilo que vocês chamam de Açores. O grupo está ao ar livre, sentado na grama, o sol está brilhando, é um belo dia. É um grande dia para eu dar a vocês informações, algumas das quais eu já dei anteriormente. Aqueles que estão ouvindo esta canalização agora e mais tarde, eu tenho uma mensagem para você. Eu não espero que você tenha ouvido toda a informação que eu já dei ao longo dos anos, especialmente quando se trata de certas coisas esotéricas a respeito da Terra. Mas quando vocês vêm para um lugar como este, já é tempo de repetir algumas coisas, ou de clarear algumas coisas, ou ir para um lugar que você não esperava dentro de seu coração, como talvez, conforme você começa a cognizar ou a assimilar certos conceitos que talvez você nunca tenha feito anteriormente. Cada ser humano, em suas vidas, tem um tempo quando eles podem ficar em silêncio ou não e começar a refletir sobre as coisas que talvez sejam mais importantes para eles, e talvez até mesmo as coisas esotéricas, as coisas metafísicas, coisas que vocês não podem ver ou medir, como o amor, por exemplo, ou a compaixão, por exemplo. Mostre-me o medidor de amor, ou o instrumento da compaixão. E, no entanto, estas são profundas consciências que estão no planeta. Eu falei sobre algo já há muito tempo atrás,
e que eu repetirei hoje e esclarecerei. E é algo muito esotérico. Então prepare-se para coisas que você não pode ver, mas conforme nós as explicamos, eu peço que você tenha bom senso e uma realidade de pensar. Meus queridos, quando esta terra foi criada e a criação da humanidade e a espiritualidade aconteceram, a sua história da criação, a terra também teve mudanças, não apenas os humanos. Vocês têm 3 redes sobre as quais eu falei. Na verdade, há mais, mas eu falei sobre 3. Uma física, que vocês chamam de a rede magnética, que faz muito mais do que vocês imaginam. Uma segunda chamada a rede de Gaia e uma outra chamada a rede cristalina. Nós chamamos a tudo isso de redes, mas não linearize, vendo-as coladas sobre a Terra de alguma forma linear e estranha. Pense nelas como parte do planeta. Pense nelas como talvez brilhando, de certa forma, junto com o planeta. Não coloque-as como uma estrutura, ou você perderá a ênfase dessa mensagem. Agora vamos falar sobre algo. Nós já falamos para vocês sobre a rede de Gaia. Eu quero que você use não apenas sua imaginação ou sua mente esotérica, mas sua lógica. Se você for alguém que é chamado de um abraçador de árvores, você sente alguma coisa vindo desta terra? Conforme você caminha por aí, olhando para a majestade das montanhas, ou de fato abraça uma árvore, eu quero perguntar às pessoas sensíveis, será que há alguma coisa lá? Ou você está apenas enamorado por uma planta? Você sente comunicações do planeta para você de qualquer forma? Talvez não em palavras, mas em emoções ou consciências ou qualquer coisa. E a resposta é sim. Sim. Há tantos que usam esse planeta e a energia dele para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Eles literalmente sabem que há energia ao redor do planeta e que conversa com eles de certas formas. Vocês sabiam que a rede de Gaia literalmente tem uma interface com a astrologia? É a única forma como podemos entender o funcionamento da astrocartografia. Há energias que vocês não podem sentir o tempo todo, mas alguns sensitivos estão muito conscientes delas, quando eles querem estar. Esta é a rede de Gaia. Então use sua lógica por um momento, antes de irmos para o próximo. Há uma transmissão de energia que acontece da Terra para você. Como você explica isto? A Terra tem uma senciência, é a Mãe Terra. Você poderia até mesmo dizer que é uma forma de consciência desse planeta. E isto tem alguma interface, de alguma forma, com o magnetismo da Terra? E a resposta é sim. Cada rede trabalha junto com a outra, de formas complexas. E agora nós chegamos à mais esotérica de todas elas, a terceira. Ela é chamada de a rede cristalina. Não se pode vê-la, cientistas não admitirão, e é muito, muito metafísica. E agora nós vamos descrever o que ela faz. E então, realçarei essa descrição com alguns exemplos. A rede cristalina deste planeta é aquela que se lembra. Você sabe por que ela é chamada de cristalina, não é?
O que é na física, em cristais que vocês conhecem? Vocês sabem que esta pedra em particular, se você quiser chamar assim, entre todas as outras, é capaz de armazenar frequências. É até mesmo usada na eletrônica. E, portanto, a rede cristalina é nomeada desta forma, pois ela armazena alguma coisa. Ela armazena a consciência humana e ela é localizada. Deixe-me explicar. Vamos pegar uma pessoa sensível por um momento, um sensitivo. Então, um sensitivo é um ser humano que pode sentir energia ao seu redor. E vamos perguntar a esse sensitivo, pedir a ele para entrar em um campo e nos contar o que aconteceu lá. E às vezes aquele sensitivo dirá, eu não sinto nada. Ou o sensitivo poderia pensar e dizer, houve algo aqui e que quão belo foi aquilo. Mas se você levá-lo para um lugar que costumava ser um campo de batalha, mesmo que não esteja marcado, ele poderá até mesmo cair de joelhos, chorando. Porque ele está sentindo a batalha. Agora, ele está sentindo medo? Ele está sentindo a morte que ocorreu, o desespero, a tristeza? Ou será que ele está sentindo a consciência de uma pessoa que poderia estar na batalha ou fazendo sua passagem? Eu chegarei até lá em um momento. Mas siga minha lógica. O que é que o sensitivo está sentindo? E você poderia dizer, bem, algo aconteceu aqui e, portanto, ele está sentindo. Esta não é uma boa resposta. Esta não é uma resposta prática. Vamos dizer que eu seja um físico. Vamos dizer que eu seja um físico que compreende que há energia no solo, porque estou observando pessoas chorarem conforme caminham ali. O físico fará a pergunta, qual é a transmissão de energia? Como isto é possível? Que uma batalha de centenas de anos atrás poderia afetar um ser humano hoje, que está simplesmente passando por ali. Isso, meus queridos, é a rede cristalina. Há uma rede que se lembra da consciência humana. E aquela consciência humana pode ser qualquer coisa. Pode ser uma batalha. E tantas coisas mais. Eu quero falar sobre a consciência. As pessoas a confundem com emoções. E não é. Suas guerras mundiais foram dramáticas, cheias de tristeza. O horror do planeta. Tudo embrulhado para vocês olharem e verem. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, na verdade, o Papa declarou uma trégua no Natal. E conforme a história diz e as lendas contam, aquele dia, no fronte ocidental, em muitos lugares, a batalha cessou. E os soldados até mesmo saíram de suas trincheiras e trocaram suprimentos, talvez café. Alguns dizem que houve até mesmo presentes, mesmo que isso não seja exatamente o que aconteceu. Houve muitos exageros, mas, meus queridos, isto realmente aconteceu. E a luta parou. E os homens, de fato, saíram de suas trincheiras, olharam uns para os outros. Houve um momento onde eles cantaram um hino de Natal juntos. Então, aqui está o que eu quero perguntar a vocês. Que tipo de trégua foi aquela? E a resposta é esta. Não importa quais eram as diferenças entre aqueles soldados, eles tinham algo em comum. E o algo em comum era seu sistema de crença a respeito da sacralidade do Mestre do Amor, o Cristo. Eles eram cristãos. E, portanto, eles tinham as mesmas canções, acreditem ou não, mesmo em diferentes idiomas.
alemão e inglês. Eles tinham as mesmas ideias a respeito do Natal, da celebração, do nascimento do profeta que eles amavam. E o que foi então que os reuniu? E a resposta é óbvia. Foi a consciência da compaixão do amor. Não foi político. Não foi uma trégua para que aqueles que estavam em ambos os lados pudessem olhar para aquilo de forma diferente. Não foi assim. Foi uma causa para celebrar, uma consciência. É sobre isso que estamos falando. Este é o poder do amor, da consciência, que permitiria o cessar de guerra entre dois inimigos em batalha. Isso durou e durou. E então eles pararam e cantaram canções por um tempo. Este é o poder sobre o qual falamos. Vamos para Lemúria por um momento. A ilha do Havaí, a grande ilha do Havaí, é muito similar a esta. Há atividade vulcânica hoje em dia. Há lugares onde há vapor, assim como aqui. Vocês podem sentir, talvez, que há uma conexão, até mesmo com aquele lugar e este, conforme vocês caminham, mesmo que você não tenha estado no outro. Talvez você possa ainda assim relacionar. E naquela ilha há um lugar chamado a Cidade do Refúgio. E em certos momentos do ano, nos tempos antigos, qualquer guerreiro poderia ir até lá. Com qualquer outro guerreiro, mesmo que eles estivessem em estações de batalhas atuais. De fato, havia guerras no Havaí, na última parte, não na parte lemuriana. E é sobre isso que eu falo. Ambos podiam ir até lá, em certos momentos do ano, apertar as mãos, cantar canções, comerem juntos. Tudo era perdoado naquele momento. Outros, que não eram guerreiros, iam até lá. Pessoas que tivessem feito coisas ruins em suas vidas e tivessem baixa consciência, estavam começando a pensar sobre aquilo que eles tinham feito. E essas pessoas poderiam ir até lá e estarem seguros, em completa segurança, de ser perseguido por qualquer coisa. Uma cidade de refúgio, meus queridos, o que seria isso? Por que seria assim? Porque em algum nível, os seres humanos se reuniram e disseram: precisamos de um lugar onde nós celebramos a consciência do perdão, a consciência do amor e da compaixão, onde nada realmente importa, a não ser o amor. Estes são os exemplos que eu gostaria de mostrar a vocês do que a consciência faz com a humanidade. Uma consciência elevada de amor e compaixão é uma das energias mais fortes em qualquer lugar. E ela vem da fonte criativa, meus queridos. Vem dos anjos, meus queridos. E por que isso é importante? Devido ao que eu falei a vocês aqui. A rede cristalina é pura aqui. O que eu quero dizer com isso é que nunca houve guerras, e não houve batalhas, e não houve horror aqui. Sejam os antigos ou a civilização atual, isto aqui é puro. O que aconteceu aqui é que os antigos carregaram para cá verdade, alegria e ensinamentos e beleza. E a rede cristalina neste lugar irradia aquilo. Vocês já sentiram isso até agora? Você poderia dizer, bem, qual ilha em particular? E eu direi a vocês que quando eles estiveram aqui, não havia 9 ilhas. Estava alto bastante, de forma que fosse uma pequena, grande terra de massa, assim como a Lemúria. E então, onde quer que você vá,
vocês encontrarão lugares onde poderão sentir algo e não será negatividade. Não há nada obscuro aqui se escondendo. Há apenas aquilo que é a energia mais elevada no planeta. A rede cristalina irradiará com paixão, a consciência do amor e ensinamentos puros. Isto combina-se com a energia de Gaia. Não há nada como isso. Vocês já sentiram? Este será um lugar muito atraente. Haverá muitos que virão aqui no futuro, especialmente conforme a humanidade começa a elevar-se e evoluir em consciência. Direto do continente de Portugal. Um lugar para onde vocês podem vir. Onde a Terra fala com você e a rede cristalina fala com você. E você poderá levar sua mão e dizer: estou em casa. Um bom lugar para se estar, mesmo que por um tempo, meus queridos. Deixe que ele alimente sua alma. E assim é.